pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Barros e você está no Radar Político. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu queria aqui trazer alguns avisos e agradecimentos. Eu quero agradecer aí que no último vídeo nós tivemos mais de 3.000 visualizações na nossa página do Instagram, através do IGTV. E eu tenho recebido bastante informações, né, do pessoal. O pessoal tem gostado muito do que a gente está fazendo, gostado muito do nosso conteúdo, e eu só tenho a agradecer porque o propósito está sendo alcançado, o propósito do canal. Então vamos continuar, isso nos dá motivação. Então eu peço a você que visite a nossa página lá no Instagram, acesse a nossa plataforma também, o nosso canal lá no YouTube, compartilhe os vídeos, se inscreva, deixe o seu like. Se você quiser também falar sobre um determinado assunto que você tem interesse, pode deixar nos comentários que a gente vai analisar, vai estudar e vai trazer informação para você, tá bom? Será um grande prazer. Outra coisa, nós estamos com o projeto Adote uma Família. A nossa meta é chegar a 100 cestas básicas, né? A gente está um pouquinho longe disso, mas eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Se você puder fazer a sua contribuição, a sua indicação, ela será muito bem-vinda para as pessoas que realmente precisam, viu, gente? Realmente precisam. E nós temos o nosso projeto também esportivo, lá na Praça Transguarulhense, com a orientação do professor Roberto. Tá muito legal, tem uma equipe lá, pessoal, e a gente acaba pegando um amor, fazendo uma amizade muito bacana, e a gente espera continuar, porque afinal esporte é vida, né, gente? Então tem que cuidar aí da nossa saúde e aumentar a qualidade de vida sempre. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje é para falar um pouquinho sobre as riquezas do Brasil. Eu escuto muita gente dizer, não, o Brasil é um país muito rico, nós temos uma riqueza imensa, mas quando eu pergunto para essas pessoas quais são essas riquezas e aonde elas estão localizadas, muitas vezes elas não sabem. Então, às vezes são impressões que a gente pega. E isso não é uma mentira, né? O Brasil realmente tem riquezas minerais incalculáveis, né? Recursos naturais incalculáveis. Então, a gente só precisa saber mais ou menos aonde estão e para que serve. E também desmistificar algumas coisas, né? Um pouquinho aí nós vamos falar da Amazônia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a região norte do país, né? A região norte do país, onde está localizada justamente a Amazônia, né? E tirar alguns mitos que eu acho que todo brasileiro deveria saber, ali aprender isso na quinta, sexta série, para não ser enganado, para não ser levado por esse engodo aí que sempre aconteceu, né? Desde quando eu era criança eu escuto isso. Pois bem, vamos começar pela Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? Chamada de floresta equatorial, porque está ali na linha do Equador, mais ou menos. E ela é muito rica, é muito grande, preserva fauna, flora e uma biodiversidade absurda. Isso é inquestionável, devemos preservá-la com toda certeza. Tanto é que, por que é a maior floresta do mundo? Porque foi preservada, apesar dos desmatamentos, apesar da sua destruição, mas ainda assim, digamos aí que praticamente 80%, talvez até mais, esteja preservada. Em nenhum outro lugar está assim, né? Nenhuma outra floresta típica, própria de um país, foi preservada como está sendo a Amazônia. Mas é um engano chamar a Amazônia de pulmão do mundo. Isso não existe, gente. Porque a maior parte do oxigênio que nós respiramos é produzido pelas algas marinhas. E a parte de oxigênio que a floresta amazônica produz, ela mesmo reabsorve, porque a floresta é enorme. São árvores, são seres vivos que estão ali, reabsorve o próprio oxigênio. Só que a mídia não fala isso para você. Você vê aí, outro dia atrás, aí, o Leonardo DiCaprio doando 1 milhão, não sei mais quem, o presidente francês dizendo, nossa, o nosso pulmão está queimando. Não, não tem nada queimando em termos de pulmão. Isso é uma fraude, isso é vigarice. E detalhe que a nossa mídia não faz nenhum trabalho para desmistificar isso. Não chama nenhum biólogo para dizer, não, gente, isso não tem nada a ver, essa questão de pulmão do mundo. É óbvio que a gente não deve destruir a Amazônia, só que isso a gente tem que resolver aqui.
internamente, né? Isso é um problema que o Brasil precisa resolver, o nosso governo precisa resolver, seja ele qual for. Mas isso é uma soberania, faz parte da nossa soberania como país. Aí você veja a Marina Silva, que foi inclusive ministra do Meio Ambiente, escreveu uma carta para o Congresso americano pedindo ajuda. Gente, sabe, isso é denegrir o próprio país, pessoal. Essa canalice, né, que esses políticos têm é uma coisa fora do normal. E aí eu pergunto, será que eles realmente estão interessados no país? Será que eles realmente estão preocupados com você? Ou só estão interessados no poder? Tem que destituir quem está no poder a qualquer custo. Tem que denegrir, tem que destruir a imagem do país a qualquer custo. Então isso é uma informação que eu deixo para vocês pensarem. Tá bom? Bom, vamos lá. A região norte ela é extremamente rica, né? Composta aí pela Amazônia, né? Ali a Amazônia, incrível. O maior rio do mundo é o Amazonas, gente. A maior parte de água doce do planeta está aqui no Brasil. Nós temos aproximadamente 7 a 8% de água doce no mundo. Ou seja, a maior parte é salgada, composta aí pelos mares e oceanos. Então a água doce que pode se tornar potável para consumo é um número muito pequeno. E para vocês terem uma ideia, lá na região norte nós temos o Alter do Chão. Gente, o Alter do Chão é uma reserva de água doce que dá para abastecer a atual população brasileira, hoje nós estamos aí em 210 milhões, por mais de 1000 anos. Você já parou para pensar nisso, gente? Nós temos uma reserva de água doce que pode abastecer a nossa atual população por mais de 1000 anos. Aí você imagina se isso não desperta interesse internacional. Né? Nós temos, por exemplo, em Carajás, a maior reserva, né? A maior reserva de ferro do mundo, que é a reserva de Carajás. E quem é mesmo que compra ferro, hein? Quem é mesmo? O ferro é matéria-prima para o aço, não é verdade, gente? É uma commodity extremamente importante. Nós temos reservas de bauxita, a produção de alumínio, manganês, também para produção de aço. Nós temos reserva do nióbio. É um recurso que está assim extremamente em alta do país. Feliz do país que tem a reservas de nióbio. O nióbio faz com que o aço se torne ainda mais resistente. Tudo isso está lá na região norte. E não é numa quantidade pequena, gente. É numa quantidade enorme. Então daí você vê os interesses. Então, sim, pessoal, essa é a nossa riqueza. Né? Sem contar também que a Amazônia, né, ali a região norte do Brasil, poderia ser um polo, o Brasil poderia ser uma potência em termos de cosméticos e medicamentos, porque a quantidade de espécies que tem ali heterogêneas, nossa, é fantástico. Tanto é que tem muito contrabando. Vocês sabiam, por exemplo, que o perfume mais famoso do mundo, a mulherada vai acertar aí, que é o Chanel 5, ele é composto por uma árvore que tem lá na Amazônia chamado pau-rosa? E como é que essa matéria-prima sai do país? Como é que isso é exportado? Então fica a dica, a gente precisa pensar nisso. Sem contar as reservas que nós temos ali de ouro, as reservas que nós temos de diamante no Pará. Então, gente, a região norte, por exemplo, do país é extremamente rica. O extrativismo, por exemplo, a seringueira, né? O ciclo da borracha foi um ciclo extremamente forte, chegou a desenvolver parte da região norte na época. Mas aí um inglês contrabandeou algumas mudas, né, da seringueira para a Malásia. E hoje a gente não consegue competir com a Malásia. A seringueira você extrai o látex, que é utilizado em preservativos, luvas cirúrgicas, em uma série de coisas. Nós temos aí o açaizeiro, né, o açaí, o guaranazeiro, baunilha. Então a região é extremamente rica
Então essas são realmente as nossas riquezas, sem contar o petróleo. Outra coisa também que é um engano é o pessoal falar, porque a Amazônia tem, né, é verde, é perene, o solo é muito rico. O solo da Amazônia não é rico, porque chove o tempo todo. E a gente sabe que numa região que chove muito, o que acontece? Acaba com os nutrientes da terra. Aquelas árvores são extremamente antigas. E o que as sustenta, né, o que as sustentam ali, na realidade, são o quê? O humus. O humus é uma camada da terra ali composta por vegetais e restos orgânicos. Mas para a plantação não é muito boa. Por quê? Porque os nutrientes da terra, né, eles estão perdidos ali. O solo é arenoso. Então, nós deveríamos saber disso, né? A maioria dos brasileiros, pelo menos aí na quinta, sexta série. E quando algum vigarista, algum jornalista, algum artista vigarista vier a falar sobre isso, algum político, a gente deveria calá-los. Primeiro que eles não iam falar porque eles iam saber que a população está informada, né? Então eles iam ter um pouquinho mais de pudor de falar aí essas besteiras, né? Minha cachorrinha tá latindo ali, a Mel, ela quer participar do programa, gente. Qualquer dia eu vou fazer um programa com a Mel aqui. Certo? Então vamos parar um pouquinho para pensar nessas questões. É a mesma coisa também o pessoal fala, o petróleo é nosso. Tá, mas se o petróleo fosse nosso, a gente não estaria pagando R$5, R$6 aí num litro de gasolina. A questão é que o petróleo em si não dá para fazer muita coisa. Para se tornar combustível, ele precisa ser refinado. E nós não temos uma refinaria de grande porte aqui que consiga abastecer todo o nosso mercado interno. Então a gente tem que brigar por isso, para ter uma refinaria aqui, né? Já que nós temos a matéria-prima. Aí sim a gente pode dizer, não está errado dizer que o petróleo é nosso, é verdade. Só que o petróleo em si, bruto, ele não tem muito o que fazer com ele. Então ele precisa ser destilado, ele precisa ser refinado para que possa ter aí os derivados, tá bom? E isso sim a gente precisa brigar para ter aqui no país. Então, gente, para vocês terem uma ideia também, a região norte abrange quase a metade do território nacional. E apenas 8% da população brasileira vive na região. Tá? Então precisa pensar em formas de desenvolvimento da região. Já teve no passado, né? Tem lá a questão da Zona Franca, tem algumas coisas aí. Mas é uma área extremamente grande e pouco ocupada. Nós temos aproximadamente 16 milhões de pessoas, mas também muito mal distribuída. Tá bom? Então, gente, esse foi o Radar Político de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, compartilhe, deixe o seu like, visite a nossa página no Instagram, visite lá o nosso canal no YouTube, tá bom? Fazemos tudo com o maior carinho para você. Então, um grande beijo a todos. Esse foi o Radar Político de hoje. Tchau, tchau, gente.